Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Estamos aqui mais um momento aqui pra gente fazer os nossos diálogos. Carlinhos, boa noite. Estamos começando aí mais uma noite pra gente conversar um pouco sobre o teatro pernambucano, a cena pernambucana. Hoje a gente vai estar com Geraldo Cosmo falando. Dulce. Oi, Dulce. Serra Talhada presente, Camaragibe presente aí. A gente vai estar falando um pouco sobre o teatro feito aqui em Camaragibe, pelo senador Geraldo Cosmo. Gera dando convite, tentando ligar por outro. Gera, você precisa entrar no ao vivo, Gera. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Isso. Edinho, olá Edinho, como vai, meu amor? Um pouco desse teatro do olhar que o. Ai, meu amor, deixa eu dar um ok aqui para você também. A gente está começando hoje, né? É isso aí, Gera. Vamos embora. Angélica, meu amor. Charlon, presente. Limoeiro, presente. Olha aí, todo mundo entrando para a gente falar um pouco sobre diretores teatrais. Agora, Gera. Na terça-feira a gente conversou com Samuel Santos, foi uma conversa muito, mas muito agradável, muito gostosa. E olha aí, seu Geraldo. Agora, E beleza, aí, Gera? ok. Deixa eu ver aqui Oh, como é que tá. tá me vendo? Tô te vendo, só não tô me vendo. Oxê, mas tá todo mundo lhe vendo aqui, viu? É, deixa eu ver se Tá eu... todo mundo lhe vendo. Hum, eu não lembro como foi que eu fiz ontem, não. Não, mas o pessoal tá lhe vendo. Daqui a pouco, agora você ficou sem lhe ver. E agora? Não, tava todo mundo lhe vendo. E agora? Nada. Desvira a câmera. Eu acho que você virou a câmera. Virgínia, Grécia tá aí. Agora, tá todo mundo lhe vendo. Só eu que não tô me vendo, mas tô te vendo, tá beleza. Tá me vendo? Então tá ótimo. Tá todo mundo lhe vendo Ah, aqui. então vamos lá. Ah, bo- Vamos nós? vamos nós. Pois é. Gera, primeiramente, para dar um tempinho aí para as pessoas entrarem, né? Muitíssimo obrigado por fazer parte. Aí, ó, Beleza. Shalom. Ai, peraí. Agora eu que virei aqui a câmera. Pronto. Shalom entrando aí. Dulce, esse é um leão. Shalom, boa noite, meus amores. Primeiramente, muito obrigado por fazer parte desse projeto, desse trabalho, né? Para a gente conversar um pouco sobre o fazer teatral. Nívia, um beijo para você, Nívia. Sobre o fazer teatral, né? Sobre a visão que os diretores têm no processo de montagem. Já que a gente não pode fazer teatro, então a gente vai É, falar um pouquinho de teatro, né? Aqui verdade. atrás, ó. Aqui atrás tem. é, Deixa eu ver aqui. Um post de Quem Trouxe o Diabo ao Brasil, que você dirigiu, que eu Sim. fui do elenco, né? Aqui tem um recorte de jornal de Maria Minhoca, Aquele que a famoso. gente. O famoso Maria Minhoca que a gente trabalhou junto, É, duelou, brigou, é. brincou, tirou muita onda, né? E a gente falar um pouco desse teatro, do olhar que o encenador tem. Bem-vindo, Dora. Bem-vinda. Do olhar que o encenador tem ao pegar um texto, a trabalhar esse texto, ao pensar nesses atores, né? Como lidar com esses atores, né? Como extrair desses atores é, o, o que a gente pensa para a cena, né? Uhum. E aí lhe dar o boa noite e já começar lhe perguntando quem é o Geraldo de hoje que olha para a cena pernambucana.
Eita, o Geraldo de hoje é um cara mais maduro, que talvez essa maturidade tenha me deixado. Eu estava até fazendo uma fila aqui, eu faço uma fila, né? Eu estava vendo que o último espetáculo que eu dirigi foi em 2009, faz exatamente 11 anos, não é? 11 Isso. anos. Esse é o Geraldo de hoje, que ficou maduro, viu que dirigir teatro não é fácil e veio esse medo de fazer outra direção, tal. Então faz 11 anos que eu dei 11 anos que eu dei uma recolhida, uma recuada, talvez por essa maturidade. Essa maturidade. Então o Geraldo de hoje é um cara maduro que só pensa em dirigir alguma coisa um dia se superar o que eu fazia na época que achava que estava bom. Então é o Geraldo de hoje, o cara com medo de dirigir. E esse medo, você acha que vem de quê? Fabinho, boa noite. Fábio, João Guilherme, J. Guilherme. Olha aí o pessoal entrando. Limoeiro presente. Cara, eu tava olhando ali, eu dirigi 23 espetáculos. Desses 23, de 94 a 2009. Desses 23, Foi uma boa 5 produção, viu? foi. Desses 23, 5 eu considero que foi numa visão já profissional, até 2009. Então eu dirigi de 94 a 2009. Desses 23, 6 foram com alunos, conclusão de curso, que para mim foi muito desafiador. Sim. E ainda desses 23, 2 foi de campanha de saúde, que foi pelo grupo da saúde que chamava-se Trupe Desatando Nó. Que aí eu fiz Raiva Nem Morto e Combater a Dengue é um Dever de Todos. Eu cito muito esses dois, mesmo sendo o teatro panfletário que a gente chama, mas que ele também foi muito desafiador para aquele momento, até quanto estrutura, uma instituição de saúde, onde o interesse dela é a prevenção, né, que o agente de saúde trabalha na prevenção, e eu consegui quebrar essa barreira e consegui fazer dentro da saúde um teatro mais ou menos com uma visão profissional. Mesmo Ótimo. peguei ali os agentes de saúde que nunca tinham feito teatro, dei aula a eles de 6 meses, montamos um espetáculo, viajamos por várias cidades de Pernambuco e fomos parar numa feira lá em Brasília. E o pessoal da Fiocruz, quando assistiu o espetáculo lá, veio, a menina voltou para o Rio, depois pediu para vir para Camaragibe para nos encontrar e fazer uma matéria na revista Fiocruz sobre esse trabalho. Então, a gente chegou a ser o melhor grupo de teatro dentro da área de saúde, é o que se propunha. Então, eu faço um recorte para esse. Mas tem uns 5 de teatro profissional que foi desafiador, até 2009. Voltando um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para esse desmembramento cênico que você dirigiu o Risadinha, você dirigiu grupos da cidade, você dirigiu grupos fora da cidade, né? Mas voltando um pouquinho lá atrás, o circo ele tem uma grande influência na sua vida, né? Sim, Desde a sua foi o seu contato primário, né? foi. Com a arte, foi com o circo. O que te encantava no circo? O que me encantava no circo era o palhaço. E eu me lembro que tinha um circo que eu assistia, que tinha um menino, tinha um palhaço, tinha 5 anos. Ele tinha 5 anos e eu tinha 7, né? Aí minha mãe dizia, "Ei, o olho dele chega, brilha, tu queria estar ali, né?" Eu digo, até que eu queria estar ali, fazendo no lugar daquele palhaço. E aí, na década de 82, que foi quando eu comecei a fazer teatro lá em Coelho Neto, aí comecei pelo Coelho teatro. Neto é no Maranhão, não é isso? Aí fiz teatro lá, depois me mudei aqui para Camaragibe, na década de 80 ainda, e comecei a fazer teatro na escola. E aí na Escola Francisco de Paula. E aí eu queria entrar nessa coisa do profissional, do ator. Aí eu conheci na época Paulinho Maff, né, que tinha uma vizinha minha aqui em Camaragibe que fazia figurino para os espetáculos de Recife. E ela via minha paixão pelo teatro e tal, e aí me levou para conhecer Paulinho, que na época trabalhava no Santa Isabel com Geninha da Rosa Borges. E aí eu tive muito acesso a espetáculo. Cara, o primeiro espetáculo que eu assisti no Santa Isabel, quase que eu desisti de fazer teatro. Porque eu digo, meu Jesus,
céu, que coisa grandiosa, difícil. Eu acho que foi uma versão de Peter Pan, e o ator voava lá no cabo de aço e tal, e eu fiquei encantado e fiquei com medo. Eu digo, eu queria fazer esse teatro mais profissional, mas agora deu medo. E aí eu dizia a Paulinho desse desejo de fazer teatro e tal, e aí já não tinha mais o desejo do circo, era do teatro. E aí ele disse Era pra o mim, teatro. teatro, e ele disse, Geraldo, o teatro, ele é assim, é um gueto, não é um gueto no mau sentido, não é um gueto de marginalizando a palavra, mas é um gueto assim, aquela equipe que está ali dando certo, é difícil o cara sair, é difícil de fora entrar. Aí ele De brincou, alguém entrar. ele disse, você, de Camaragibe, que Camaragibe, antigamente para você chegar no Recife, hoje ainda é, e na década de 80, de 90, era um sonho chegar em Camaragibe. Aí ele disse, saindo de Camaragibe ainda é mais cruel ainda, porque tem a distância, tem o contato com as pessoas e tal, mas para você começar, por que você não faz palhaço? Porque eu falava para ele do sonho, aí eu digo, aí fundei o palhaço, aí eu voltei àquela ideia do palhaço, fundei o Palhaço Risadinha, e aí fiz muitas apresentações de palhaço. Mas, o Risadinha surgiu na época do trabalho que você fez no Francisco de Paula, ou o trabalho do Francisco de Paula com a professora foi antes do Risadinha? Foi antes. Aí eu fiz o trabalho com Salomé, aí depois... Que foi no Francisco de Paula, na Escola Francisco de Paula. Na Escola Francisco de Paula, e aí todas as datas comemorativas, Salomé fazia um espetáculo. E aí a gente falava de Tiradentes, teatro. Vamos falar da Paixão de Cristo através do teatro. E ela fazia espetáculo de pesquisa, tá? Para mim era uma coisa muito grandiosa, sabe como é? E aí a escola parava e tal. Aí, paralelo a isso, eu comecei a fazer um trabalho de palhaço também. Só que existia aquele movimento do palhaço, que era o palhaço de animação, de fazer brincadeira, da cadeira, que às vezes um palhaço só ele resolvia. E eu dizia, eu não queria fazer esse palhaço na festa, eu queria fazer com cena, tal. Aí era quando eu criei uma dupla. Palhaço Animadinho e Risadinha, depois o Animadinho foi embora, aí eu criei um grupo que era o Palhaço Risadinha e sua turma. Então a gente eu escrevi os esquetes, muitos esquetes da minha referência do circo, aí eu escrevia e dirigia. Aí eu pegava aquelas piadas de circo que era pesada, né, e adaptava para a linguagem mais amena, porque eu fazia nas festas de aniversário. E aí, então, cara, e ganhei até dinheiro fazendo palhaço. Mas então daí já começou o diretor. Era. O diretor e o autor já começa a surgir junto daí da necessidade de se estabelecer. Isso, porque aí eu escrevi os esquetes e eu dirigia. E aí eu tive o contato, aí nessas direções, Salomé me indicou. Você já tinha noção que você estava dirigindo o trabalho? Tinha noção, porque eu já, nesse tempo aí, eu já assistia muito espetáculo no Recife. Assistia muito espetáculo de teatro em Recife. Que Paulo Maff sempre desenrolava uns ingressos, que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí ele dizia, cara, vem, vai ter um espetáculo aqui, tu chega cedo, aí tu já fica aqui conversando comigo, já entra, eu te boto na plateia. E então eu assisti muito espetáculo infantil, porque também eu era novo, né? Então eu era 13, 14 anos, eu não podia estar na cidade assistindo filme adulto, espetáculos adultos. E aí surgia o Geraldo, diretor, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo no Palhaço Risadinha era direção. E aí depois veio a vontade de... E paralelo a isso, Salomé me indicou para dirigir uma Paixão de Cristo lá em Santa Terezinha, porque em Santa Terezinha tinha um grupo jovem, que na época existia muito grupo jovem, né? Muitos. E aí tinha um grupo jovem em Santa Terezinha. Grupos jovens são os grupos ligados às igrejas católicas. Esse era ligado à associação e às igrejas. A priori ele era ligado à igreja, mas era uma menina da associação, da diretoria da associação. E aí ela foi falar com Salomé. E Salomé disse, olha, aqui eu não sei quem eu vou lhe indicar não, mas tem esse passarinho aqui, que eu fazia teatro com ela fazia pouco tempo, eu entrei no crédito, né? Primeiro não tinha o crédito, eu era muito novo e era tímido. Aí depois que eu fiz um espetáculo com ela, aí eu entrei no crédito. Ela disse, tem esse passarinho aqui, leve ele lá para dirigir o espetáculo de vocês. Aí eu fui para Santa Terezinha. Na época, o ônibus ficava ali, em Alberto Maia, e a gente subia a pé, cara.
E como é que você sai dessa direção que era uma direção, mas era um trabalho que você ia adaptando coisas do circo para o palhaço, para Isso, pegar um grupo de teatro, isso. né? Mesmo que fosse um grupo de jovens, mas como é que sai? Como é que foi na tua cabeça sair dessa coisa que você já tinha uma certa experiência, uma certa vivência, e Eu, para um grupo de teatro que você não tinha uma relação com as pessoas? aí o que acontece? Eu não saí totalmente de uma coisa e comecei outra. Eu fui substituindo aos poucos. Quando eu cheguei em Santa Terezinha para fazer essa direção com esse grupo, que era uma menina chamada Marilene, todo mundo conhecia ela por gordinha, aí eu fui para a igreja que queria fazer essa Paixão de Cristo. Quando eu cheguei na Paixão de Cristo, eu já tinha mais ou menos um nome de palhaço. Eu já fazia palhaço Sim. em várias localidades, fazia festa de rua, tal, para associação. Aí quando eu fui para lá, as pessoas já sabiam que eu era aquele caba que morava no Santana que fazia palhaço Isadinha. Aí eu tenho mais ou Uhum. menos 14 anos. Aí eu comecei a continuar meu trabalho de palhaço e fazendo essa direção da Paixão de Cristo, que foi num desses momentos que eu encontro o Jovenildo José, que estudava teatro lá na Casa de Cultura com o Jorge, e já vinha com uma informação para mim que eu ficava assim, eu dizia, cara, o cara entende muita coisa. Eu dirigi ele na Paixão de Cristo e depois, junto, a gente foi fazer um trabalho em outra comunidade chamada Santa Terezinha, Santa Maria. Aí ele escrevia e dirigia, e aí eu dei uma recuada, porque ele, para mim, ele vinha com a bagagem, ele conhecia todo mundo no Recife, aí ele já fazia temporada. Aí eu dei aquela recuada e ele ficou tocando os trabalhos que eu fazia. Eu saí de cena um pouquinho, ele ficou mais em evidência, e aí a gente começou a trabalhar junto. E depois a gente sentiu a necessidade, pela experiência que ele tinha em Recife e tal, e a vontade que eu tinha aqui, a gente sentiu a necessidade de, aí sim, o palhaço foi acabando, a gente trabalhou o palhaço 3 anos com muita intensidade. Muita intensidade. Tinha vez de fazer 3, 4 apresentações, aniversário, fazia um de manhã, corria de tarde. Mas aí a gente foi diminuindo o ritmo e foi dando mais importância ao teatro. Aí foi quando a gente teve a ideia de fundar o Risadinha. E daquelas pessoas que eu conhecia, nenhum veio comigo por Risadinha, porque eles queriam fazer teatro só na comunidade deles. Não queriam Sim. fazer o teatro que eu e Josenildo almejava, que era uma coisa mais profissional. O Risadinha tem muitas montagens, e aí eu acho que isso vem do circo e do próprio palhaço. O Risadinha tem muitas montagens ligadas à comédia, né? Sim, Eu assisti algumas, acho que o meu primeiro espetáculo que eu assisti, na verdade, foi do Risadinha, que foi isso, com você, foi isso, Zé Mané, lá isso, no antigo Teatro do Sesc de Santo Amaro. isso. Mas eu já vi o do Risadinha, é, Nó de Quatro Pernas, eu já vi Cancão de Fogo em parceria com a Companhia Popular, uma série de trabalhos, né, que você vem e traz a comédia no sangue. Isso é uma carga que você traz do palhaço, do circo? Era uma carga. Inclusive, quando a gente fundou o Risadinha, no primeiro momento, a ideia era que todo texto que fosse para o palhaço, tivesse como personagem o palhaço Risadinha, era como se ele fosse uma pessoa, e eu via muito como se fossem os Trapalhões. Então, os Trapalhões eram os 4 que passavam por vários textos. Né? Então, os Trapalhões na terra Sim. dos planetas do macaco, o Mágico de Oz e tal, e a gente queria mais ou menos ter uma pegada dessa, o Risadinha passando por vários espetáculos. Mas aí, conversando com o Josenildo e tal, aí ele dizia, cara, eu acho que não vai rolar não, vamos partir para outra história, vamos... E eu sempre fui muito aberto para o novo também, sabe, cara? Eu tenho uma ideia hoje, isso às vezes me prejudica. Eu tenho ideia aqui, defendo uma tese aqui, amanhã eu posso mudar ela sem problema nenhum e reconhecer que eu estava errado ou que não ia dar certo. E aí a gente migrou para isso, mas ficamos na história da comédia durante muitos anos. E aí a gente, Zé Mané, violação conjugal, e aí ficou nessa pegada de comédia infantil. Aí Josenildo eu escrevia, Josenildo dirigia, eu dirigia, a gente ficava aqui entre a gente fazendo essa história. E a gente sentia que faltava alguma coisa, cara. Faltava alguma coisa, não sabia o que era. Até que um dia
veio para cá Zé Manuel, né? Porque José Manuel foi o grande divisor do Risadinha. Inclusive, com a vinda de José Manuel para cá, muitas pessoas que eram do Risadinha, eles não continuaram com a gente. Porque a gente começou a fazer uma pegada mais profissional. E muita gente estava presa ainda no grupo do teatro, aquele grupo que vai para o Zoológico Dois Irmãos no domingo, todo mundo junto, fazer piquenique, vai todo mundo para a praia, vai todo mundo... E eu e o Josenildo já tinha outra pegada. Eu e o Josenildo, a gente queria fazer teatro. Podia ser com aquele set e eu não. O importante era que a gente queria... E aí eu me lembro que José Manuel, ele trouxe para cá muitos cursos de teatro. E muita gente que era do Risadinha começou a não ir, porque viu que não era... Eu e o Josenildo, a gente começou... Eu, Josenildo e Giva. Começou a almejar uma coisa que não era o restante do grupo. E aí continuamos. Eu, Josenildo, Giva... E algumas pessoas ali, que depois ficaram pelo caminho, e teve um projeto do Zé Manuel muito importante, que era chamado Grupo Forte. Então, quando o Zé Manuel... Fábio está dizendo aqui, e a Mulher Dama, Geraldo? Vamos chegar lá. A Mulher Dama foi um grande desafio. E tem o Ronaldo está dizendo aqui o seguinte: a experiência do circo agregada ao teatro deu nisso que vemos. Muita originalidade, alegria, uma forma de mostrar a história de forma irreverente, sem tirar a verdade que se mostra para o público. E tem uma coisa interessante. Então, quando o Zé Manuel vem para cá e cria o projeto Grupo Forte, ele chegou para a gente e disse: cara, tá na hora de vocês dar um salto maior. Tá na hora de vocês sair dessa história de ficar aqui, um dirige e outro entre vocês aqui em Camaragibe. Porque em Camaragibe a gente era o top, né? Quando a gente fazia um espetáculo, inclusive o público só queria assistir o espetáculo da gente. Aí a gente dizia: minha gente, assistam outra coisa, vamos ver outras coisas e tal. Mas também vocês foram pioneiros, né, Gera? Também tem isso. Vocês foram pioneiros de abrir locais. Né? O antigo Gonzagão, vocês faziam um espetáculo ali, que hoje é uma serralharia. Do auditório da prefeitura, vocês abriram o auditório da prefeitura para fazer. Eu acho que o Clube Estrela também vocês fizeram lá. Já fizemos muita coisa lá no Clube Estrela. E aí, com o Zé Manuel teve essa coisa. Então o Zé Manuel disse: rapaz, está na hora do grupo acreditar que pode começar a entrar. Então o primeiro diretor nosso foi Odé. E aí a gente pegou um texto que não era nosso, que era um texto chamado Nó de Quatro Pernas, de Nazareno Tourinho, lá do Pará. Um texto da comédia. Outra comédia. A gente continuamos na comédia e nos infantis. Então depois a gente montou... Sim. Aí depois de Odé, aí trouxemos Isaltino Caetano, né? E aí a minha história começou por aí. Eu fui vendo outro... E começou também a abrir esse espaço para que eu trabalhasse em outros grupos. Então, Isaltino me convidou muito para fazer outros trabalhos, Odé me chamava, e aí a gente começava a partir para outra história. Eu comecei a dar aula de teatro aqui também. Então, depois de José Manuel, a coisa deu um pulo, então a gente foi se profissionalizando mais, a gente foi vendo teatro já com outra perspectiva, né? Até que a história do palhaço volta para mim 25 anos depois do Grupo Risadinha, que é com a Fusarca. Então, por exemplo, a Fusarca foi um texto que eu pedi de encomenda 25 anos depois. Aí vem Alexandre, que hoje já defende a história do palhaço, e eu crio o Palhaço GG, que é outro que eu não consigo, que não tinha mais nada a ver com Risadinha. Com Risadinha. Ô, Gera, tem alguns comentários aqui. Nó de Quatro Pernas foi muito bom. É um artista singular e extremamente perceptível. Gera, nesse processo, quando você estava à frente da direção do Risadinha, como era teu processo de direção mesmo com o grupo? Né? De montagem. Você tinha alguma... Porque até então tinha a referência do circo, né? E a referência do trabalho que vocês foram desenvolvendo dentro e do que você via pelos espetáculos que você assistia. Como era teu trabalho naquela época à frente da direção? O meu trabalho ele foi antes dessa coisa da gente ter o Zé Manuel aqui, uma pessoa teatro orientando, era todo mundo intuitivo.
Então eu ia na lapada, na porrada. Nem eu sabia muito o que eu queria e nem o elenco entendia o que é que eu estava pedindo. Mas a gente continuava. Jovenildo é que amenizava o meio de campo. Quando a gente deu uma amadurecida, que aí eu destaco quem trouxe o Diabo ao Brasil, que foi um trabalho de rua, que você participou, que modéstia à parte, era muito bom. Eu gostava. Aquela direção ali para... Sim, aí, então, esses 5 que eu listei aqui é porque foi construído a partir do que eu fui aprendendo, porque eu fiz muito curso, eu fiz muitos cursos. Eu estava olhando aqui, cara, eu fiz uma média de 31 cursos de teatro. Eu não fiz arte cênica, nem sou universitário na área, mas ao longo desses anos eu fiz 31 cursos de teatro, que seria quase um por ano. E aí eu estudei sobre tudo. Eu fiz corpo, fiz voz, fiz improvisação, fiz direção, fiz dança, fiz iluminação, dramaturgia, tudo. Mas aí teve 3 então, pessoas... Tá aí a importância do estudo, né? Isso. De você se dedicar e estudar. Uma coisa que a gente estava conversando com o Samuel é de você cair na pesquisa, no estudo, na qualificação. Se qualificar para o que você está se propondo a fazer. Porque aí eu peguei o elemento de Isaltino Caetano, os elementos dele, que é aquela coisa de separar, aqui tem que ter o sonoplasta, Geraldo, não suba ali naquela escada, aqui vai ser pessoas, e a coisa do desenho, e a coisa dele, foi ele que nos ensinou a captar, que o teatro tinha que ter recursos para poder se manter, então a gente deve muito isso a ele. Odeia a história do grupo, né? Eu estou falando muito alto, porque eu falo muito alto, tem pessoa que pode achar que eu estou gritando. Não, mas está ótimo. Odé vem com a história do grupo, todo mundo em união, tal, mas tem essas pessoas que foi a minha base. Roberto Lúcio, a base de como eu montar um espetáculo. Aí eu trago elementos de Roberto Lúcio, de o próprio José Manuel, Romildo Moreira e Rudimar Constante. E esses outros 2. Esses 4 que eu falo, eu me atenho muito a eles na questão da organização, do cronograma, porque eu começava de qualquer jeito. Então, com o Zé Manuel, por exemplo, eu sigo muito ele assim, no cronograma, tanto as leituras de mesa, branca, com improviso. Então, aí eu comecei a botar isso nesses 5 espetáculos que eu listei. Então, você começou a sistematizar o que você foi vivenciando com outros diretores. Você começou e com os cursos que você fez, você começou a sistematizar um trabalho que você fosse levar à frente. Exatamente. Aí como eu também estava dando aula de teatro no Projeto Camará, então tudo era informação. E para os alunos eu passava uma pessoa muito segura como professor. Tá entendendo? Porque aí eu já vinha com muita informação para passar para os alunos com segurança, sem medo de nada. E aí, uma coisa que o Álvares, o Álvaro, lá de Garanhuns, está dizendo aqui, que ele está falando do Circuito Pernambucano de Artes Cênicas, né? Que eram cursos em vários locais e que veio para aqui, para Camaragibe. Né? Várias vezes. E que a gente teve aqui. Então, isso foi essa política de se levar cursos nessa forma é um ganho, né? Que fica até hoje. Você tem Geraldo aqui em Camaragibe, que está um tempo sem dirigir, mas que tem uma base desses cursos. Então, o que é que eu fiz? Quando eu pego quem trouxe o Diabo ao Brasil, que foi um projeto que a Elisa aprovou, fez pelo Risadinha e era um teatro de rua, eu fui estudar eu fui ler mesmo os elementos de teatro de rua, porque uma coisa é o teatro de rua, outra coisa é o teatro na rua. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui dar uma lida sobre teatro de rua e todos aqueles elementos que nós botamos no Quem Trouxe o Diabo ao Brasil foi o teatro de rua que eu pesquisei, que eu via aí eu via o pessoal, eu esqueci o nome dele agora, que depois eu lembro. Então eu via muita palestra dele também, que ele é uma pessoa de teatro de rua, esqueci agora. E aí eu fui lendo e eu digo, não, eu vou fazer essa direção com os elementos de teatro de rua. Então, se você percebeu, nós fizemos com todos os elementos. Quando eu vou... Ô, Gera, deixa eu só dar aproveitando o gancho do Quem Trouxe ao Diabo ao Brasil,
Porque, assim, quem trouxe o Diabo foi pelo Risadinha, mas foi com um grupo que não era o Risadinha, né? Tinha alguns atores que não eram. E você também fez outras direções que não eram grupos do Porque Risadinha. isso. Você dirigiu lá em Vicência, se eu não me engano, em São Lourenço. Como é... Porque uma coisa é você já conhecer o grupo, já ter essa relação com o grupo. Como é você planejar e sistematizar um trabalho com um grupo que você não tem essa ligação? Para mim foi, primeiro, quando eu fui convidado, de certa forma, aquele grupo já me conhecia, né? E mesmo com essa cara meio fechada, mas eu sou fácil de me relacionar quando eu já conheço as pessoas, então eles ficam à vontade. E eu sistematizei, e eram grupos que não eram tão profissionais, mas eu sistematizei da mesma forma que eu fazia com atores mais dedicados ou mais maduros, mais experientes. Eu me lembro que lá em São Lourenço eu montei a Excelência, cara. A E foi muito excelência. massa, foi muito massa. Foi muito massa. A gente foi fazer no teatro lá de São Lourenço, que era Cine O Teatro, Royal. no Royal, e o cara lá, ele não tinha noção, ele disse, não, o telão tá aqui, você não pode afastar o telão, vocês estão tratando a gente como menino. Eu disse, o senhor não entendeu, a gente não é menino, a gente tá pagando o espaço, esse telão tem que subir, porque vai ter luz. Quando ele viu o espetáculo, e eram tudo iniciando, assim, ele viu o espetáculo e disse, cara, é muito bonito o seu espetáculo, é muito bonito, você me desculpe e tal. E aí eu mudei, né, a estética do texto. Se você pegar o texto de Luiz Marinho para a estética que eu fiz, era totalmente diferente. Aquele couro era uma morte, que era a Giva que fazia, eu tirei aquele Sim. couro e tal, né? Teve alguns desafios, porque o pessoal tinha medo de caixão. Aí eu fiz um exercício para mim. Agora, meus espetáculos eram assim, eu fazia muito exercício que eu ia levar para a cena. E muitas vezes as pessoas não entendiam ou achava que eu estava perdido, porque eu gosto de experimentar e eles acham que eu estava perdido. Quando eu montei a Mulher Dama, por exemplo, a Mulher Dama, eu digo, Jesus, porque você pega o texto da Mulher Dama, cena 1, cena 2, e segue na linha de um Ariano, de Luiz Marinho, e na época, eu estava, porque eu faço rascunho em casa, né? Eu estudo, aí anoto tudo e levo para a sala de aula fazer exercício, mas não diga ao ator que é o que eu estou pensando. Porque às vezes o ator Então, me então, maior. então a gente pode dizer que o teu processo de montagem, o teu processo didático ou sistematizado para montagem, ele vai muito a partir de jogos para cena. Mas A só que eu. cena ela vai a cena ela vai se montando a partir de jogos e exercícios que você vai propondo aos atores. Exatamente, é que eu fiz com a Mulher Dama. Fiz vários exercícios e depois eu peguei e eu me lembro que Alexandre dizia com síntese, eu acho que geral está perdido, porque a gente não passa disso, eu fazia exercício com não sei o quê. E depois eu digo, pô, esse espetáculo, a Mulher Dama, ele fala de uma mulher que vai alugar o teatro e não tem um espetáculo pronto. E tinha seis cenas. E eu, na época, tinha feito 7 bonecos do mundo. Aí eu disse, pronto, encontrei, eu vou fazer um espetáculo como essas 6 cenas são de bonecos. Então tinha mamulengo, tinha um ventríloco, tinha o boneco de manipulação. Quem assistiu a Mulher Dama deve lembrar. Eu Tudo assisti. tudo aquilo que eu botei na cena, eu fui instigado pelo curso que eu estava fazendo, 7 bonecos do mundo. Quando eu assisti, eu fiz o curso, que agora eu vou trazer para a Mulher Dama. Que aí teve pessoas que assistiu, disse, eu já vi com fulano, que aí seguia mais o texto, o seu é bem diferente e tal. E aí me deu 2 prêmios de diretor esse espetáculo, né? Eu só ganhei 3 prêmios na vida. Foi esses 2 de diretor, uma Mulher Dama, e ganhei um de ator revelação em Nó de 4 pernas. Só, eu sou o ator menos premiado, o diretor menos premiado que tem. Quando eu monto, por exemplo, Cancão de Fogo com o Risadinha, que era Patrícia, Juvino, Bernardo, eu fui pelo viés da coisa popular. Eu queria botar num espetáculo cavalo marinho, tudo do cavalo marinho. A sonoplastia tinha que ser feita com cavalo marinho. Gera, você percebe que por mais que você gire, por exemplo, a Mulher Dama, você tem um trabalho voltado pro boneco, né? Isso, Pro isso. mamulengo, pra manipulação.
né? Isso. Manipulação de objetos. O Cancão de Fogo, você vem e faz um trabalho voltado para o cavalo marinho. Cavalo né? marinho. Que também a Mulher Dama acaba tendo um tom de comédia. Isso. Cancão tem esse tom de comédia, né? Quem trouxe o Diabo ao Brasil, que você traz uma pegada de teatro popular, né? De teatro de rua, que também tem esse tom muito forte da comédia, né? Brito, Charlon. Dora estava perguntando aqui, é mais difícil trabalhar com os amigos, né? Daqui a pouco você responde. Então, assim, é uma coisa que fica muito claro no seu trabalho e é bom a gente reforçar isso para quem está entrando, para quem está saindo, quem vai e volta, que o trabalho de Gera, ele começa lá atrás, impulsionado pelo circo, né? Pelo popular, eu perdi a palavra, mas por algo mais próximo a gente, e ele vai se desdobrando nisso e ainda trazendo esses mesmos elementos, mesmo que esses elementos eles mudem um pouco, eles saiam do mamulengo para o cavalo marinho, mas está lá o popular. Isso. Quando eu montei Cancão, aí eu dizia, eu não queria seguir só esse texto, que já foi batido aqui esse texto, que eu já tenho montado com meus alunos. Então vamos lá. O texto Cancão de Fogo, eu já tinha montado com meus alunos. Alô, David? O texto Cancão de Fogo, a primeira montagem eu tinha feito com meus alunos lá em Vale das Pedreiras, que Dulce foi desse tempo. E aí eu segui realmente o texto, o cordel, aquela coisa e tal, mas esse outro Cancão com um elenco mais experiente, até Max disse, Geraldo pegou o que está de melhor aqui em Camaragibe e montou. E aí eu disse, eu não posso mais repetir, o texto é o mesmo, eu vou para outra ideia. Aí veio o estalo do cavalo marinho, então tem umas marcas com cavalo marinho, com a mulher não sei o quê, e aí teve oficinas. E aí o que é que eu faço também? Eu crio a cena em casa. Eu pego um texto e vou escrevendo. Mas lá na sala de ensaio eu não passo para a galera, eu vou passando exercício. Aí dali eu vejo que vai funcionar ou não, para depois eu bater o martelo. Eu vou em casa com ele mais ou menos pronto, mas o martelo é batido lá. Quando eu vejo que vai funcionar, beleza. Quando eu vejo que não vai, aí eu já nem boto pro elenco. Ou às vezes você vai experimentando. Eu experimento, aí tem hora que eu digo assim, gente, isso aqui eu tô pensando em botar na cena. Aí vai, eu digo, quem quiser dar ideia, pode. Aí a turma dá ideia, eu tiro e tal. Aí eu organizo, depois eu digo, pronto, isso aqui vai pra cena e não aceito mais ideia. A ideia já foi ontem, hoje já não vale mais. Eu queria a ideia ontem, já teve, agora a gente fechou aqui. Porque eu acho que tem um momento que o diretor tem que segurar a palavra e dizer, agora é isso, que der errado ou que der certo. Até porque tem uma coisa na direção que, assim, o ator, e aí eu posso falar dos dois olhares, que eu me aventuro em dirigir e eu sou ator, a gente, enquanto ator, a gente está vendo só a cena que está fazendo. A gente não tem o antes nem o depois, né, que está na cabeça do diretor. E pelo que você coloca, você é dos diretores que tem toda um planejamento do que você vai levar para a cena, do que você quer dizer na cena. Né? Teve uma coisa interessante com o Santa e a Porca. Eu montei o Santa e a Porca com um grupo. Era VT Arte, mas Jardim era quase a mesma coisa, que o presidente era Alexandre. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o texto de Ariano Suassuna, que eu gostava muito do Santa e a Porca, eu digo, mas eu não quero montar exatamente do jeito que está aqui. Aí pesquisei como é que eu queria cenário, e eu queria uma coisa futurista, um cenário futurista e tal. Aí apresentei a Zé Manuel, né, que eu gostava de conversar, e ele disse, olha, tá massa, agora tu sabe que a Ariane não vai gostar, né? Eu disse, sei. A gente discutiu tudo sobre Ariano Suassuna, o movimento armorial, como foi, por que foi, o que era. A gente discutiu tudo sobre Ariano Suassuna, mas o meu espetáculo, ele era uma coisa na época chamada futurista, que hoje aí não tinha nada de caipira, era uma roupa meio assim, brilhosa, feito um robô. Aí a carta que o Euricão mandava, eu não sabia nem o que era um tablet, não existia tablet. Aí eu mandei o artista plástico fazer um quadradinho, como se fosse uma televisão, que hoje seria o tablet.
E, em vez do cara ler a carta, saiu uma voz eletrônica, meu cara Eurico e tal. E eu fui por aí nessa pegada. E aí, quando Zé Manuel viu o espetáculo, disse, mas não é que ele fez o que pensou mesmo. O cenário da gente parecia um espaçonave, aquele quadradão com luz de neon para dar o brilho na roupa e tal. E foi. Aí participamos de um festival. Aí o júri meteu o pau, um do júri. Você não entende o que é Ariano Suassuna, isso não é Ariano, e tá aí, meteu o pau na gente e tal. Depois o elenco ali, tudo pronto, triste. O Geraldo, acho que a gente podia tirar. Não, cara, tirar nada. A concepção foi essa. O cara gosta ou não, a concepção foi essa. Eu não vou mudar nada, não. E aí porque também, porque também tem uma coisa da... Uma coisa é o trabalho, é a obra do autor, né? E Ariano tem uma força muito grande e todo o movimento que ele construiu em cima da obra dele, né? Mas aquela obra, quando bate em cada outro artista, ela suscita outras emoções, faz aquele artista ver outras possibilidades. Agora... Né? Você pode seguir ele ao pé da letra, né? E trazer todo o armorial. Para dizer armorial, a gente pode dizer que quem trouxe o diabo ao Brasil era armorial. Nesse sentido. Né? Mas você pode também olhar para aquela obra e entender ela de uma outra forma. E exatamente. Por que não? Eu acho que aí é que está a força do diretor. Né? Aí é que está a força do encenador em poder pegar aquela obra, deixar a essência dela, mas agregar a ela outros valores. E aí isso foi no festival, quando chegou o resultado do festival, a Giva, que fazia Caroba, e Alexandre, que fazia... Eu esqueço o nome dos personagens, eram os João Grilos da história. Aí um foi indicado, o outro ganhou prêmio, a gente ganhou o prêmio Melhor Espetáculo no Júri Popular, e aí o camarada do júri disse, olha, eu não gostei porque não é Ariano. Agora, vocês sabiam o que estavam fazendo. A sua defesa foi perfeita. Você sabia que era isso que você queria. Você não foi no intuitivo. E aí... Tinha debate esse festival? Tinha. E aí aquele eu acho que os debates, só para te cortar, Gera, eu acho que os debates, dependendo da forma que eles são feitos, né, e da maturidade das pessoas que estão ali, eles são muito enriquecedores. Isso. Né? Porque ele contribui com o grupo para uma visão mais ampliada e daquilo que a gente está passando enquanto grupo, né? Porque eu posso colocar uma coisa que eu acho que eu estou dizendo uma coisa enquanto diretor, enquanto ator, e não chegar daquela forma. E o debate ele pode me dizer isso. Eu também tenho que estar aberto para isso. E quando você diz que estudou e que sabia, que o júri falou que vocês sabiam o que estavam fazendo, essa é a resposta do estudo. E aí Romualdo Freitas assistiu, né, e era presidente da FETEAP na época, e o meu sonho era fazer o Todos Eram Teatro, né, que era o Todos Eram Teatro. Todo mundo fazia e tal, e ele disse, cara, eu gostei tanto desse espetáculo que vocês vão fazer o Todos Eram. Ele disse, amei o espetáculo. Aí eu digo, veja, é questão... Agora, eu pedi muito a Deus para Ariano não cair, ele nunca foi, não. Porque ele não ia cair. Talvez isso foi uma das coisas, cara, que foi me afastando um pouco da direção, que eu não sei muito lidar com essa história, agradar o autor, isso me dá muito medo, me deu muito medo, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, e aí você sabe disso, porque você está nos dois, que é de Senhora de Engenho e Ana de Ferro. Quando terminou Ana de Ferro, Miriam chegou para mim e fez: você foi mais ousado, eu gostei. Porque em Senhora, a gente seguiu muito o texto, né? A gente seguiu muito, por mais que eu tenha feito algumas alterações, ter dado um ritmo a mais no espetáculo, mas a gente seguiu muito o texto. Em Ana de Ferro, não. A gente deu uma grande mexida. E aí ela virou para mim e fez: você foi mais ousado, eu gostei. Então, isso para mim, enquanto diretor, foi muito bom. Lembra que a gente tinha medo da reação de Miriam? Né, da autora? Lá em Vicência eu fiz o Boi e o Burro a Caminho de Belém, e aí eu fiz tudo com o material de lá, porque lá é a terra quase próxima à terra da banana, então tem também a cultura da banana lá. E eu fiz muita coisa de banana lá, com casca de banana, com
tambila de banana, aí todo mundo comentava, dizia o espetáculo é muito massa e tal, entendeu? Então, aí eu vou muito nessa pegada, cara. Eu estudo em casa, vejo o que eu quero, se vai dar certo, se não vai. Hoje eu tenho muito medo de dirigir, porque, não sei, se eu for dirigir, eu não quero mais dirigir os amigos, não. Até respondendo aí a pergunta. Porque eu sou um diretor meio... Sou muito... Pô, eu sei não, a turma me ganha na conversa, né? Se você for farrapeiro demais, eu já fui mais duro, tá entendendo? Então hoje eu não sou, hoje eu vou pela consciência. Tem ator que hoje, se for trabalhar comigo, brinca muito, aí não vai dar certo, sabe? Tem atores assim que eu não pretendo dirigi-los porque não vai dar certo. Porque eu sou um cara que eu gosto de brincar, tal, mas tem um limite. Nenhum diretor teve problema comigo. De brincadeira. Você é muito reto nesse sentido de horário, de na hora do trabalho é o trabalho, na hora de brincar você brinca. Você pode até soltar uma piada, que para quem não conhece Geraldo, ele solta piadas e piadas, né? Mas ele tem uma retidão no trabalho e uma dedicação ao trabalho que ele está fazendo, né? Tanto quanto ator, quanto enquanto diretor, que eu já trabalhei com ele dos dois lados, e é uma dedicação que ele não foge. Ele não foge. E uma coisa que eu acho maravilhosa em Geraldo, e que eu procuro me espelhar, mas é meio difícil porque eu tenho uma outra dinâmica, que é a programação. Geraldo, ele é extremamente programado, né? Eu já desconstruí ele, já deixei ele doido algumas vezes, porque a gente tem uma programação e eu chego e desconstruo tudo e a gente não vai fazer nada disso, a gente vai fazer outra coisa. Quando eu estou dirigindo ele enquanto ator, né? Mas Geraldo, o trabalho dele é muito programado, né? A gente vai fazer isso, depois vai seguir isso aqui, seguir isso e seguir isso. E isso é uma metodologia muito, muito boa, porque você tem na mão o processo. Você não deixa o processo escapulir. Por mais que você dê brechas para os atores, como você me deu todas as brechas em Quem Trouxe o Diabo ao Brasil para criar, para propor marca, para propor voz, mas você tem o espetáculo na mão. E isso é muito bom. E eu tenho um problema muito sério, cara, que é o seguinte: quando eu era professor de curso de teatro, eu consigo tirar do aluno, eu consigo fazer o aluno evoluir, né? Então eu me lembro que eu já tive alunos que não conseguiam abrir a boca e conseguiu depois fazer teatro e tal. Mas como diretor, eu sou um cara de cena, eu não sou de puxar, eu não sou feito de você, que vai no pé da letra, que sabe, ó, pensa assim, eu sou assim, ó, gente, nessa cena o cara vai para ali, a gente vai formar, eu gosto muito do desenho. Aí você vai chorar, agora eu não sei ensinar o ator como é que ele vai chorar, ou como é que ele vai... eu não tenho paciência, se ele não chora, eu já digo, meu irmão, esse cara podia fazer aula de teatro para ver se ele consegue chorar. Eu deixo muito para o ator pesquisar, sabe como é? Aí a cena, aí eu faço muita questão pela minha direção. Eu quero que as marcas saiam. Agora, como é que o ator vai fazer? Aí isso vai me frustrando. E eu ficava muito nervoso, cara. Nervoso quando eu dirijo um espetáculo, porque primeiro eu gosto de fazer a luz, né? Eu sempre gosto de fazer a luz. Aí quando eu fico vendo o ator, que ele não ia para a luz, ou que ele esquecia um texto, quer ver? Eu fico doente quando o ator esquece uma marca, principalmente uma marca bonita. Eu prefiro que ele nem esqueça o texto, mas a marca não. Sabe como é? Mas a marca não. Pô, e aí você, hoje nesse sentido, você é muito mais encenador. Encenador. Eu sou muito. Não, pode dizer. Eu estou dizendo, eu sofria muito, e quando terminava um espetáculo, eu nunca tinha coragem de ver a cara de ninguém, porque eu sempre achava que estava muito ruim, sabe? Aí eu digo, isso está acabando comigo, porque na cena, no teatro como ator, eu me preocupo mais um pouco comigo, né? Então, assim, lógico, é o conjunto. Eu vou contracenar com você, massa, é um conjunto. Mas eu estou mais centrado em mim e você está mais centrado em você. Mas e a gente joga, e a gente troca. E se não der, o ator tem que ter habilidade para ir por outro caminho. Mas na direção, ele está olhando o todo. Não é? É mesmo Zé Manuel Pé, que se chama 25. Quando abre a cortina e a gente começa, ele é responsável, de certa forma, pelos 25.
E ser diretor é muito cruel, cara, ser diretor. Os 25 e os técnicos também. Então, o diretor tudo. Se o espetáculo for bom, aí muito elogio pro elenco e tal. Agora, se for ruim demais, aí quer meter o pau no diretor. Tem muito isso, né? O diretor se acaba. Charlon tá dizendo aqui, ai meu Deus, eu já sei que eu tô brincando demais no processo de Limoeiro, tô com medo. Tá nada, não. Não. A gente tá falando... Ô, Gera. Mais do que ele, cara. Ele é muito sério. Vai, Charlon. Ô, Gera. Tem algum espetáculo que você dirigiu, que você diga assim, esse espetáculo para mim é um divisor de águas? Um espetáculo que você dirigiu? Teve. Para mim foi a Mulher Dama. Para mim foi a Mulher Dama. Quem trouxe o Diabo ao Brasil e o Santa Epoca. E a Excelência de São Lourenço. Eu acho que foi o... E a Paixão de Cristo, né? Porque a Paixão de Cristo... O que é que acontece com a Paixão de Cristo? Eu comecei fazendo Paixão de Cristo em escola, em bairro, dirigi Paixão de Cristo em bairro, mas aquela com o Juvino foi desafiadora, porque as Paixões de Cristo que eu fazia nos bairros era dentro da igreja, ou era no meio da rua com a luz do poste, a gente fazia debaixo do poste para poder clarear a rua e botar uma gambiarra. E ali naquela Paixão de Cristo de Juvino, era a paixão que tinha que ser da cidade. Eu me lembro Você que pegou uma bomba ali. Você pegou uma bomba. Foi 7 o primeiro dias para fazer uma paixão. Isso. Aí o que é que para aconteceu? montar uma paixão com tudo. Isso. Todas as responsabilidades dos diretores, você estava na mão. Voz, luz, texto, que o texto era seu, atores, cenário, figurino, para resolver tudo isso. Claro que tinha uma equipe, mas que tudo tinha que sair da sua cabeça. Como foi esse processo? E eu fazia luz, lembra que eu gostava de fazer a luz? Eu fiz a luz. O processo da Paixão de Cristo é o seguinte, aí eu já tinha aquelas experiências, mas Juvino me chamou na empolgação de que queria fazer uma Paixão de Cristo. E não tinha recurso, não tinha nada. Eu disse a ele, Juvino, vou te falar um negócio. Fazer um espetáculo com 10 pessoas, sem dinheiro, já é difícil, cara. E Paixão de Cristo com no mínimo 50 pessoas sem dinheiro, não dá não. Aí eu me lembro que na época ele disse, não, cara, a gente levanta pelo menos R$700 para fazer. Eu digo, não dá, cara, eu não quero não. Aí ele disse, mas a gente mandou um projeto, se passar. Eu digo, se passar eu quero. E aí, quando passou, alguns amigos, eu não chamava não, ele só vem porque tem o dinheiro. Aí a minha primeira reunião foi essa, né? Eu digo, gente, eu tô aqui porque tá me pagando, senão não viria mesmo. Porque não tem condição não, você sofrer 7 dias, cara. E foram 7 dias intensos. E aí o texto era meu, né? Texto meu não, porque é Paixão de Cristo todo mundo sabe, mas eu peguei algumas coisas na Bíblia no pé da letra para não errar muito, né? E aí a gente começou, aí tinha um elenco muito bom, a gravação era cruel, né? Que eu começava de 7 da manhã e às 7 do outro dia, isso aí foi resolvido, mas para mim foi desafiador, porque era um espetáculo da cidade. Eu disse a Juvino, para fazer uma Paixão de Cristo, onde ela fique igual a Paixão de Cristo do loteamento X ou da escola tal, a gente não está fazendo nada, porque esse trabalho a turma já faz. A turma faz muito mais pela fé, pela questão religiosa da igreja. Eu disse, e nós estamos pegando atores, porque tinha muito ator ali, eu digo, nós estamos pegando atores e a gente tem que dar um produto bom a eles. Porque se for para fazer no subúrbio, bem apagadinha, que atenda a necessidade ali, isso eu já fiz, cara. Eu fazia a Paixão de Cristo lá em Santa Terezinha para a igreja, então isso aí eu não queria mais. Mas foram 7 dias desafiador. Às vezes eu fico pensando como foi que nós conseguimos. E aí veio luz, vem som, vem tudo, e o espaço era grandioso, né? Você ocupar demais a fábrica, né? Eu me lembro que a gente saía na escola, quando ia para lá, era um mundo, aí aumentar, né? O desenho, e foi para mim assim, a nível de grandiosidade, a Paixão de Cristo foi o maior, foi o grandioso da minha vida assim. Foi teu maior desafio? A nível de quantidade de pessoas eu acho que sim, mas a nível de ideias não. Qual foi teu maior desafio de ideias? Foi a Mulher Dama, sim. A Mulher Dama foi... A Mulher Dama. Pra mim foi. E Cancão de Fogo, esse último que eu fiz, que agora com a base
do coisa. Também foi um desafio também. E os outros era desafio porque eu pegava pessoas que nunca tinham feito teatro e tinha que fazer com que aquelas pessoas fizessem um espetáculo bom. Foi Flix, cara. Flix foi desafiador porque eu trabalhei tudo com criança. Foi Dulce tava falando aqui, Flix, viu? Flix foi desafiador porque não eram nem adolescentes, porque eles tinham menos de 14 anos, às vezes eu acho que eles tinham menos de 14 anos. Era tudo pequeno, por qualquer coisa eles brigavam. Era incrível, assim. E eu consegui... Tá vendo, né, Dulce? Consegui fazer um espetáculo com ele de 1 hora, bicho. Com o começo e a marca, cara. Era tanta da marca e tanto texto. Eu não sei como eles decoraram aquilo. Era incrível. Tem alguma diferença para você fazer esse trabalho com crianças, por exemplo, e fazer os infantis, esse trabalho com crianças mesmo, que foi o Flix, e fazer, por exemplo, o Cancão de Fogo? Existia uma metodologia diferenciada para fazer o trabalho, ou você seguia um processo metodológico seu mesmo? A mesma coisa, a mesma metodologia para o elenco de Cancão era com o pessoal de Flix, só que com a menor exigência, sabe? Mas eu passava, que eu gosto muito de passar cenas, assim, eu pego a cena 1, aí eu vejo fulano, Beltrano, hoje, isso depois de muita leitura, que a gente já está conversando sobre o texto, aí eu digo, fulano vai fazer esse personagem amanhã. Todo mundo no improviso, não precisa criar marca nem decorar texto. Leiam e façam o que vocês entenderam. Aí você retoma o processo do laboratórios e exercícios de cena. Também, para eles também, para os alunos também, não escapa ninguém. Agora, o temperamento é que muda, né? Porque às vezes eu me estressava um pouquinho com o elenco mais maduro e com o pessoal do Flix eu não podia me estressar, porque aí eu tenho muito essa visão. E eu dizia a ele, gente, mas por dentro não era, né? Era só o faz de conta. Gente, ó, vocês entendem, isso aqui é uma brincadeira, vamos se divertir, mas por mim era assim, porque eu queria tanto que desse certo, que ele não errasse a marca. E eu não sei como eles decoraram tanta marca, era muita marca e eles faziam tudo certinho. E o espetáculo parou porque eles cresceram e o figurino não cabia mais. Só Dulce não cresceu. Só Deus que for, cresceu só por lado. E aí foi um chororô, rapaz. Dulce é uma atriz aqui de... Gente, é porque tem gente aqui de todo... Tem gente de Garanhuns, de Arco Verde, de Serra Talhada assistindo a gente, de Recife. A Black Negona tá aí, Jonas Silva. Dulce é uma atriz aqui de Camaragibe, que é o xodó da gente, né? Por isso que a gente brinca muito com ela. É engraçado, desses cursos que eu dei, aí tem Dulce, que está até hoje, tem Cíntia, que está até hoje, e teve o Alexandre, que chegou a ser um dos grandes diretores daqui, né, Alexandre? Aí era um diretor, era exigentíssimo, né? O elenco com ele, quando via ele, chorava, tremia na base. Aí ele me chamou para fazer um espetáculo que teve uma viagem com bandeira de São João e teve um ator que não pôde ir. Aí ele me chamou. Aí eu fui substituir esse ator, porque o nível era muito grande dos alunos. E lá teve uma cena de uma coreografia que eu esqueci de entrar em cena, cara. Quando eu vi todo mundo dançando, eu disse, eita, pô, era pra eu estar ali, ó. E quando saí, o elenco já estava tremendo. Disse, tu esqueceu de entrar em cena? Eu disse, sim, daí? Eu esqueci, minha gente. Fosse outra pessoa, eles já saíam de cena. Eles, quando erravam um passozinho, já saiu todo mundo chorando. Aí Alexandre se intrigava deles, aí dizia que não era um drama. Ó, o tempo da gente aqui está se encerrando. Aí, se cair, a gente entra de novo e continua, que eu tenho mais umas 3 a 4 perguntinhas aqui para fazer para Geraldo. E pra gente... tem umas coisinhas aqui. Dulce tá rindo aqui. Mas para Geraldo já ir pensando. Você é responsável, Gera, por uma gama de atores. Você começou a falar de Dulce, de Cíntia, de Alex. Mas tem uma gama de artistas aqui na cidade que começou com você, né? Que tem em você espelho. Ou como diretor, ou como professor, né? Esse processo que você leva enquanto professor é o mesmo que você leva enquanto diretor? Você tem essa sistematização também quando você está ministrando, dando aula? A gente vai encerrar porque vai cair. E aí a gente volta. Vou encerrando e a gente volta.